Alô pessoal, meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro, diretamente aqui dos nossos estúdios em Rio Verde. Eu tenho a honra de receber ela, que é terapeuta comportamental, especialista em inteligência emocional, evolução humana e psicanalista em formação. Bispa Priscila Carvalho. Bispa, boa tarde, obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Boa tarde, Nilson. O prazer é todo meu. E só caráter de conhecimento, estamos começando agora a terceira temporada do Papo Ligeiro. Roda a vinheta com os nossos comerciais aí, Dani. Bispa, começando aqui, sabendo um pouco da trajetória da senhora, a senhora tem um instituto com seu nome, chamado Instituto Priscila Carvalho. A senhora é bispa na Igreja Fonte Vida. Exige uma convergência nisso, que é ajudar as pessoas? Como que começou tudo isso? Nilson, eu acho que eu gosto de estar com quem eu conheço, com quem eu tenho liberdade, para poder contar realmente desde o começo. Minha trajetória não começou ontem, né? Eu tenho um histórico de vida que me levou a tudo isso. Na verdade, eu venho de um berço cristão e por viver uma caminhada com muitos milagres, com muitas experiências sobrenaturais, experiências que marcaram a minha vida e marcaram as pessoas ao meu redor. Com o passar do tempo, houve-se a necessidade de me aprofundar nos estudos de comportamentos humanos. E logo depois da minha consagração ao pastorado, e aí eu preciso falar para você sobre essas patentes, né, que às vezes a gente chama, o pastor, o bispo e tal, o que isso significa? Na verdade, as pessoas não entendem. Porque aparentemente é um título, mas quando você fala de mundo espiritual e o assunto que meu chamado, meu ministério se baseia é o espiritual, nós vemos que há uma autoridade dentro dos títulos que você alcança. Então não é um título de qualquer. Dentro do mundo espiritual existe um respeito, existe uma voz que dita regra. É como se fosse uma hierarquia. Exatamente, ele é uma hierarquia, né? Então, o mundo espiritual, ele respeita patentes. E a gente precisa entender isso. Às vezes as pessoas que não lidam nesse meio, por exemplo, alguém que vem aí do sistema militar, talvez entenderia melhor, né? Mas no mundo espiritual funciona exatamente da mesma forma. Então, quando você chega a um determinado patamar, há também um respeito maior no mundo espiritual. E com o passar do tempo, quando eu entrei mesmo quando eu fui consagrada no pastorado, eu vi que algumas coisas mudaram na minha vida. E como a gente já tinha a prática do aconselhamento, do direcionamento para as pessoas, a mentoria, que é algo contínuo na nossa vida, nós percebemos que isso não era suficiente. Nós precisávamos descer águas mais profundas com essas pessoas. E tudo aprofundou na época da pandemia, quando as pessoas começaram a nos buscar e a demanda cresceu assim assustadoramente. E naquele dia, as intervenções que nós fazíamos com uma única pessoa, que acredite, Nilson, a gente chegou a ter mentorias de 12 horas com uma única pessoa. Nós não conseguíamos mais
Foi aí, então, que surgiu a ideia de um curso chamado Curando a Alma do Artista, que hoje, se você entrar lá no meu Instagram, tá lá na bio do Instagram. Curando a Alma do Artista foi um curso de cura emocional que surgiu na época da pandemia para tentar acudir essa demanda. Graças a Deus, hoje nós já perdemos as contas de quantas pessoas já passaram, já foram restauradas, já foram transformadas por esse curso. E a partir daí surgiu então a ideia do Instituto. O Instituto ele vem amplificando o curso, porque nós partimos para os treinamentos, né? Antes a gente trabalhava com o indivíduo, e isso foi tomando uma dimensão que, creio, eu não busquei, aconteceu. E hoje nós estamos aí nas empresas, nas escolas, palestrando em inúmeros lugares. E foi assim que aconteceu. E a nossa ideia sempre é a transformação do homem de dentro para fora. Então, quando você pergunta qual é a convergência que existe entre a patente, né, do pastorado ou do bispo e do episcopado, na verdade, né, e do instituto, é exatamente nisso. Nós trabalhamos a Trinity, corpo, alma e espírito. Hoje, as doenças emocionais, podemos dizer que é um dos maiores males da humanidade? Eu acredito que sim, Wilson. Nós estamos realmente atacados na mente, né? A mente é o campo de batalha. E o excesso de informação, as redes sociais, você ficar se comparando com o outro, isso tudo é um somatório de fatores. Como é que a senhora enxerga isso? A senhora que tem lidado com muitas pessoas que têm esse tipo de problema e que acabam relatando isso, o que é? É a insatisfação consigo próprio? Na verdade, eu penso que é um conjunto de coisas, né? Essas coisas não caminham sozinhas, elas são um conjunto de coisas. Nós somos fruto do ambiente em que vivemos, né? E as memórias da infância, elas elas retratam o nosso presente. E nós entendemos que as pessoas estão cada vez menos se conhecendo. Elas estão buscando se enxergar no outro. E nós não podemos tentar nos enxergar no outro, que também é alguém que está passando por uma dificuldade, que está no mesmo nível que você. E mesmo nível que eu falo, acredite, eu não estou falando com uma tendência à arrogância, nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos espelhar em quem está acima de nós. A Bíblia diz no livro do Gênesis que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. As pessoas procuram se espelhar no outro e não naquele que o criou. Eu costumo dizer que não tem ninguém que te conheça mais do que aquele que te fabricou. Ninguém conhece mais a máquina do que o fabricante. Então, se você não procura conhecer o fabricante, ler o manual de instrução sobre como funciona essa máquina, você vai bater cabeça o tempo todo. E nós estamos tentando aprender com o outro que também está no caminho do aprendizado. Nós estamos buscando no outro soluções para situações que nós temos vivido, sendo que nem ele tem para ele. Talvez a gente busca no outro que também não está legal e que usa uma vestimenta de um super-homem, como se tivesse tudo perfeito na vida dele, e na verdade também não está. Exatamente. E aí é um atrás do outro buscando alguma coisa, um efeito dominó, vamos dizer assim, ao contrário. Exatamente. Então eu costumo dizer que o caminho do sucesso é o caminho de volta. Agora, o caminho de volta para onde? O caminho de volta para Deus. Não tem como. Não tem como. As pessoas estão cada vez mais distantes dele. E nós temos visto aí as situações, a chuva no deserto do Saara, né? Rios que correm. E tudo isso já é uma profecia. A própria seca aqui. Exatamente. Né? A sequidão que está chegando. Excesso de incêndios, enfim. Exatamente. No pulmão do mundo, né? Que é a nossa Amazônia. Então, a Amazônia secando, rios no deserto. Imagina, rumores de guerra, tufões, estamos orando pela fome. Tanto de guerra. Guerras. Tudo isso é o quê? Destruição do próprio homem, que depois parte para a destruição da natureza. E se nós somos frutos do ambiente, que ambiente que é esse que vai nos resgatar se nós estamos prontos para destruí-lo?
Nós precisamos entender melhor sobre isso. Então, eu penso que hoje as pessoas estão tão adoecidas porque elas não querem olhar para dentro de si. Hoje, Nilson, as pessoas estão buscando a solidão quando nós precisamos da solitude. A solitude é o caminho do sucesso, não a solidão. Agora, até quando essa solidão é um processo? A pessoa tem 20 mil amigos no Instagram e, na verdade, é sozinha. Ela é sozinha. E a gente sabe que rede social aceita muita coisa, né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Já diz o ditado. Tem muita gente que traz uma imagem, mas aquela imagem não é a real. Eu penso que muitas pessoas que trazem uma imagem, na verdade, não é o que ela está vivendo, mas o que ela gostaria de viver. Então, ela está retratando o desejo da sua alma. E ela também está clamando por socorro. Eu vejo isso nitidamente em inúmeras postagens, sabe? Bispa, vendo algumas de suas palestras, eu observei uma fala da senhora que grandes insights, eles vêm em momentos de descanso. As pessoas andam muito aceleradas, né? A gente vem falando. Como que é a visão da senhora em relação a isso? O ócio criativo? Eu achei até interessante a sua colocação como ócio. Eu não poderia dizer, eu não enxergo esse momento criativo como ócio, né? Mas eu penso, eu vou voltar ao assunto da solitude. Enquanto o ser humano não descansar dentro de si, não der uma ordem para si mesmo, para que haja uma acomodação dos sentimentos, nós nunca teremos uma mente criativa. Hoje nós temos inúmeros transtornos, entre eles o TDAH, que nós sabemos que é o déficit de aprendizagem e a hiperatividade, né? E agora nós temos o TDAHI, que é a impulsividade também, ou seja, ninguém se controla mais. E muito se fala sobre inteligência emocional. E aí, como eu sou uma bispa, ele me dá a liberdade de citar a Bíblia o tempo todo, porque é minha base de vida. A Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos. Inteligência emocional nada mais é do que a Bíblia chama de domínio próprio, frutos do Espírito, que está no livro de Gálatas 5,19. E lá ele vai falar sobre domínio próprio, mansidão, longanimidade, paz, alegria, tudo que nós não vemos mais hoje. Vivemos numa sociedade intolerante, Nilson. Intolerante. Ninguém tem paciência com o outro. Nós não queremos parar, nós não queremos ouvir. E quando eu falo desse descanso, é o descanso da alma, é o fazer a alma silenciar. Nós podemos até estar parados, inertes, mas a nossa alma não para, os nossos pensamentos não param, eles gritam o tempo todo. Eu sempre falo com minha esposa, quando eu vou viajar, eu demoro 3 dias para me desconectar da fazenda. Exatamente. Aí no 4º dia eu começo a aproveitar, aí quinta e sexta eu já tenho que vir embora. É por isso que o período de férias, ele já é pensado de forma muito inteligente para isso. Eu costumo dizer que se você negocia suas férias, você não está tão... Eu sei que existe uma necessidade, é por isso que as pessoas fazem, mas você precisa priorizar a sua reconexão consigo mesmo, sabe? E as férias, elas são pensadas para 30 dias por causa disso. Cientificamente é provado que 15 dias é o tempo que você gasta para poder desconectar do mundo ao seu redor. Os outros 15 é o tempo de criatividade. Então, quando existe essa quietude, quando eu consigo calar a alma dentro de mim, eu consigo, Nilson, liberar um olhar para os detalhes. Coisa que hoje nós não temos mais. Você que lida com fazenda, você percebe uma diferença no olhar do homem do campo e do homem urbano. O homem do campo, ele percebe a mudança de lua, do clima, das águas, das estrelas, ele percebe o céu estrelado. Nós vivemos numa selva de pedras. Ele percebe quando vai chover. Exatamente. Hoje, se você perguntar, por exemplo, para as nossas crianças, você consegue perceber mudança de clima? Se brincar, ele não sabe nem o que você está falando. Tem criança que acha que o leite vem da caixinha. Com
certeza parece piada, mas é uma realidade. É verdade. É uma realidade. As pessoas não fazem diferença entre o ovo de granja e o ovo caipira mais. Então, não existe mais essa percepção de detalhes. Como é que... Nilson, uma coisa que me encanta. Eu viajo muito, graças a Deus, mas quando a gente viaja, uma coisa que eu gosto de viajar de carro para perceber os detalhes da natureza. Então, eu gosto de perceber os tons de verde dos plantios, né? da plantação, os tons de azul do céu. Se você prestar atenção, Deus é muito detalhista, ele é um grande pintor. E nada foge ao seu controle. Mas nós, enquanto seres humanos, não prestamos mais atenção nisso. Agora, como buscar uma mente criativa se toda a criatividade parte de detalhes? Se nós não nos aquietarmos para olhar os detalhes, nós vamos perder a vida. A vida está passando por nós. E aquietar, nós podemos dizer que é chegar em casa à noite, brincar com o filho, desligar o celular, desligar a televisão, ler um livro também. Tudo é uma forma de aquietar. Né? Tudo isso faz parte. Porque a televisão deixa a gente ligado, a gente dorme agitado e acorda agitado. Então, existem formas e formas de aquietar. Eu posso começar a praticar isso hoje lá na minha casa. Sim, eu posso diminuir. A gente costuma dizer o seguinte, que criança precisa de rotina. Eu lido muito com criança, né? Com adolescente. Então, a gente precisa de rotina. O ser humano precisa de uma rotina. E tudo que nós não queremos hoje é viver numa rotina. Porque a gente imagina que rotinas são regras. Nós não queremos submeter a regras. E pessoas indisciplinadas não chegam ao sucesso jamais. E uma rotina, ela é estabelecida por um conjunto de regras que nos leva ao sucesso. Inclusive ao sucesso de nos aquietar, porque hoje trazer uma quietude para a nossa alma é uma ação de sucesso no mundo agitado que nós vivemos. Então você precisa liberar códigos para o seu cérebro, porque o nosso cérebro funciona por códigos. Você precisa dar instrução para esse cérebro que o dia está caindo, que a noite está chegando, que você precisa desacelerar, seus filhos precisam desacelerar. Então, as luzes em casa precisam diminuir, os eletrônicos precisam ser desligados. Nós precisamos começar a fazer atividades um pouco menos acelerada, e aí sim partir por essas situações, jogar um joguinho de tabuleiro com os meus filhos, ler um bom livro, ouvir uma boa música, isso faz toda a diferença, deitar na cama com seus filhos, contar uma história, fazer uma oração, tudo isso desacelera o ser humano e traz uma visão para si mesmo. Deus chama a todos nós em vários momentos, mas muitas das vezes nós é que não estamos ouvindo esse chamado. Esse chamado, ele é constante, né? Ontem eu disse isso para uma pessoa, sabe? Você me fez lembrar, voltar... Isso aqui foi uma mensagem que eu vi no seu Instagram. Você me fez voltar a uma situação de mentoria e eu disse isso para uma pessoa. Deus cochicha, Deus sussurra. Vem, Nilson, vem. E às vezes a gente não escuta. Mas chega uma hora que ele grita. Não espere Deus gritar. Porque Deus não quer que ninguém venha para ele por uma pressão psicológica, uma pressão emocional, por um dano, por uma perda. Não. A Bíblia diz que ele é amor. E chamado nada mais é do que o reconhecimento de quem eu sou e o que eu estou fazendo nessa terra. Porque muitas pessoas vivem aqui sem saber o que fazem e para onde vão. Então elas estão... Quando você não sabe para onde vão, qualquer estrada serve. Qualquer estrada serve, qualquer conselho funciona. Né? E quando eu sei... Tem muita gente perdida, não tem? Muita gente, mais do que a gente imagina. Muita gente. As pessoas não sabem quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, muito menos para onde elas estão indo. E o que elas querem de verdade. Então, Nilson, hoje nós podemos ver que estamos numa geração fragilizada. Por que nós temos uma geração fragilizada? Porque muito se fala sobre inteligência emocional, muito se fala sobre o controle das emoções, mas a pessoa não consegue sequer tomar uma decisão e manter aquela decisão. Eu vou citar algo aqui que é bem polêmico, mas eu sei que o Papo Ligeiro também é bem polêmico, né? Mas
hoje, principalmente as meninas, os rapazes que começam no relacionamento. Eles começam no relacionamento e daqui a pouco eles já partem para a parte da intimidade. E a gente explica que quando há essa intimidade antes do casamento, o que acontece? Acontece um laço de alma. A partir daquele momento, você está comprometido emocionalmente. Você não toma mais decisões com base na razão. Você não consegue avaliar o outro. Você nem sequer tem um olhar sobre si, porque as nossas decisões estão pautadas num agente de injustiça. E se eu vivo um passado de dor, a ciência diz que nós só temos 2 caminhos. Ou nós nos tornaremos como aquela pessoa que trouxe aquele mal e creia, gente, o mal, eu não estou falando de um sequestro, de uma coisa extrema. Eu estou falando de qualquer ação que me trouxe uma percepção diferenciada e isso marcou a minha vida negativamente. Vou falar sobre... E aí você vai carregar isso pro resto da vida, mesmo que seja com outras pessoas. Pro resto da vida. E aí as pessoas partem para um divórcio, para uma outra situação, achando que isso vai resolver um problema. Isso não vai resolver um problema, isso só está criando outro problema. Ele acha que ele... E as pessoas partem... Mas não que você seja contra o divórcio. Não. Eu estou dizendo a causa, né? De situações que entram contra a Bíblia diz que o divórcio foi dado por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, em toda relação conflituosa, ninguém quer ceder. Né? Assim, e aí acaba chegando no divórcio. Mas eu estou dizendo por que muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Nós precisamos entender que as dores que nos acompanham nos levam a aproximar de pessoas semelhantes àquelas que marcaram a nossa vida de forma ruim. Entendeu? Então, se eu não sai do espeto para cair na brasa. Exatamente. Ou eu me transformo como essa pessoa, ou eu me aproximo. Você não tá mais aquela pessoa, mas você vai arrumar outra semelhante àquela, é uma energia. Exatamente. Eu vivia no ambiente de mas isso é... de agressão. Assim, voltando um pouco lá, quando você falou das crianças TDAH. Hoje é diagnosticado essas crianças... E antes não era diagnosticado, não sempre teve isso? Sempre tivemos. Sempre teve, não sempre? Na história da humanidade. Sim, mas a gente tinha essas pessoas como diferente, né? Não só o TDAH, mas hoje o nível de autismo que é aumentado cada vez mais. A própria depressão, a própria, né? E eu não vou dizer só desses transtornos, mas também as altas habilidades, que é algo que tem crescido muito ultimamente. E pouco se fala sobre isso. Né? Então, os possíveis gênios aí têm surgido a todos os momentos. E a gente fala muito pouco sobre isso. Hoje que a educação, a psicologia, as outras áreas, tanto da área da saúde quanto da educação, que está se voltando mais, os olhares estão se voltando para isso. Agora, nós sempre tivemos conosco esses transtornos. Porém, nunca foi detectado, nunca foi analisado, nunca foi tratado com terapia como agora. Agora não. Agora já existe tratamentos especializados, excelentes especialistas, né, que tratam essas crianças, adultos que, ao perceber o diagnóstico do filho, se autodiagnostica, entendeu? Porque ele reconhece características do filho nele. Hoje a gente vê essas novas gerações e a gente vê que eles falam a geração nem trabalha, nem estuda. Você acha que isso é uma fragilidade dessas facilidades que eles tiveram, muitas das vezes que os pais não tiveram condição de ter quando eram pequenos e quiseram passar isso para os filhos, dar demais, oferecer demais, e essas crianças cresceram no mundo tendo tudo e perderam um pouco o objetivo, perderam a vontade de lutar, de correr atrás. Isso acontece muito. E nós estamos falando de extremos, né? Tanto a falta quanto o excesso é problema. Então, nós temos filhos super protegidos, que é ruim. Que eu ia falar lá atrás, exatamente, que é péssimo, aliás. É uma criança que não cresce, né? Então, hoje as crianças não conseguem cair. Eu costumo dizer que nós atrapalhamos a vida dos bebês demais. Porque o bebê, ele se vira.
no ambiente dele. O bebê ele cai no chão, mas ok, ele vai levantar. Mas o papai e a mamãe não esperam o bebê levantar, ele já chega e levanta o bebê. A criança quer pegar um brinquedo, ele vai caminhar para o lado do brinquedo, mas a gente também não espera, a gente pega o brinquedo e dá na mão dela. Então, essa criança, você que fala muito sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento... Tem uma pergunta de empreendedorismo mais na frente. Mas aqui nós já temos um grande problema, porque essa criança vai crescer insegura. É um adulto que não sabe tomar decisões. Eu te pergunto isso, Bispa, porque eu entrevistei aqui seu Carlão Fett, seu Varis Baraúna, que começaram a trabalhar com 7, 8 anos. Sim. Engraxando, vendendo picolé, enfim. E construíram o seu patrimônio, seu império. Nada foi fácil. Né? Então, desde cedo, eles tiveram que lidar com a dificuldade. E muita gente hoje não quer essa dificuldade. Eles querem ter o sucesso que eles tiveram, mas não quer passar por o que eles passaram. Né? E isso... Eu não sei se você viu, essa semana saiu uma reportagem sobre Bill Gates. Quando ele... Eu vi ele com o Lula. Não, ele declara que os seus filhos não herdarão seus bens. Isso chocou o mundo. Eu vi que 62% dos bens dele vai para... E ele né, nessa reportagem, ele diz que ele não acredita que os filhos tenham que herdar a herança dos pais. Ele acredita que todo mundo tem que fazer por si só. Então, o que eu penso? É uma visão completamente diferente do que se prega hoje, né? Do que a sociedade prega hoje. Porém, eu admiro quem tem esse tipo de colocação. Porque eu vejo que hoje ele está dando uma estrutura para que os filhos tenham condições de gerar os seus patrimônios. Não sei se na pele de Bill Gates eu agiria da mesma forma. Não posso dizer, não sei nem se você... Mas você já pensou 2% do patrimônio do Bill Gates, já garante, né? já garante a vida de qualquer um, né? Até porque nessa reportagem, algo que me chamou muita atenção, que diz que hoje a fortuna de Bill Gates manteria seus filhos, seus netos, seus bisnetos, a vida toda sem precisar de um dia de trabalho sequer. Né? Isso traz uma certa sensação de futilidade, né? Exatamente. E eu penso que é exatamente isso que ele não quer que a família viva, sabe? Falta de objetivo, né? Falta de objetivo. E aí essa família vai viver em prol do quê? Qual que é a motivação? Sendo que hoje a vida financeira bem-sucedida é uma das maiores motivações da sociedade. E aí eu penso que nós estamos nos perdendo, porque nós estamos deixando de lado coisas bem mais importantes, né? Porque a riqueza ela é uma consequência de um caminho bem estruturado, de uma vida bem estabelecida, uma caminhada certeira. E as crianças estão extremamente fragilizadas, os filhos estão fragilizados, as famílias estão fragilizadas. E eu pergunto, o que vai ser base para essa construção financeira subsistir? Porque nós precisamos trabalhar as estruturas, as bases. Isso está ficando de lado. Porque quando você entra no Instagram, a cada 10 vídeos que passa lá, um é o cara querendo ensinar você a ganhar dinheiro. Clica aqui, saiba mais, para fazer um curso dele, tudo alguma coisa. Né? Tudo tão facinho. Então, o foco nosso do podcast sempre foi entrevistar empreendedores para falar de seus desafios, pois sabemos que a empresa e o empresário não nascem prontos. Como é que funciona a conexão sobrenatural? Wilson, você entrou num assunto bem polêmico agora. Porque conexão sobrenatural, eu não estou falando de algo que acontece todos os dias. A nossa vida ela é pautada em intimidade. Intimidade, relacionamentos. Se você quer ter sucesso na área dos empreendimentos, você, no mínimo, tem que se dedicar. Do podcast, por exemplo. Né? Intimidade, você tem que estudar sobre a vida do seu entrevistado, você tem que entender um pouquinho sobre cada assunto, sobre aquilo que você traz aqui. Você tem que ter noção do que você está perguntando, porque senão fica um papo chato. Exatamente, sem base, né? E o seu entrevistado não sabe nem para onde você está indo. Mas tudo na nossa vida começa com a intimidade, com o tempo que você gasta. Eu costumo dizer que a sua motivação sempre vai estar naquilo que vai levar
aos resultados da sua vida. Então, se você tem motivação para dinheiro, você vai estudar sobre dinheiro e você vai investir seu tempo nisso. Então, o seu tempo está dedicado naquilo que te interessa, na sua motivação. A minha história começou com um milagre. Você está hoje sentado diante de um milagre, se é que você nunca esteve. Eu preciso iniciar essa pergunta, essa resposta, na verdade, contando um pouco da minha história. Quando minha mãe se casou, nesse processo de engravidar, tal, que os casais buscam, ela percebeu que não acontecia, ela teve um aborto antes, e ao chegar no médico, uma surpresa, depois de 6 anos de casada, que eles não conseguiam se engravidar, os médicos constataram o que hoje nós conhecemos como útero de Delfo. Hoje eu tenho 48 anos, uma novidade no seu programa, que eu não conto minha idade para ninguém. Mas, imagina isso, Nilson, há 48 anos atrás. Hoje, muitas questões do de Delfo, sua esposa é médica, você sabe disso, é o que para a medicina não tem solução. Agora, o caso... Isso não tem hoje, imagina 48 anos atrás. Imagina 48 anos atrás. Agora, o caso da minha mãe era um dos casos mais graves, porque nós estamos falando da ausência de um órgão. A minha mãe não tinha útero. Entendeu? Uhum. Hoje nós falamos de cisto, falamos de tantas coisas, de mioma, uma série de coisas, enfim, não vou entrar nesse assunto, não é o que eu domino. Porém, nós estamos falando aqui da ausência de um órgão. Minha mãe não tinha útero. O médico dizia, olha, a senhora tem como se fosse assim, uma tripinha assim, com um nozinho no meio. Então, a senhora pode rodar o mundo, que vai ser impossível a senhora ser mãe na sua vida. Em qualquer momento da sua história, a senhora jamais será mãe. E foi exatamente aí, diante de um grande cenário de impossibilidades, que Deus fez um útero novo nela. E eu nasci. Nós sabemos, né, pelos exames, que o útero de uma mulher é como se fosse uma pera de cabeça para baixo. O útero da minha mãe é como se fosse uma pera de cabeça para cima. Ele é diferente. Eu lembro, não, né? Minha mãe conta que quando ela chegou nesse mesmo médico com o exame e agora constatava a presença de útero, esse homem perdeu o chão. Ele diz, isso aqui eu não tenho como não assumir que isso aqui foi Deus. Isso aqui é um milagre, nós estamos diante de um milagre. E a partir disso o médico falou. O médico falou. Não tinha como. E até hoje, na casa dela, ela mora em Goiânia, tem toda a documentação, exames, os exames de imagem que naquela época eram feitos, né? Que constatam o fato. E a partir daí, a minha vida passou a ser uma sucessão de milagres. Hoje, eu vivo sobrenatural. Você é filha única. Eu não sou filha única. Uma mulher que não podia ter nenhum filho, hoje tem 3 filhas, 2 netas. Então, Deus dá com abundância, né? Com abundância. E ele faz... Isso é o sobrenatural. Eu vou traduzir assim. O milagre seria minha mãe ter um útero novo e ter uma única filha. O que é o sobrenatural? Além de ter um útero novo, ter uma filha, mais 2 de lambuja. Entendeu? Isso é o sobrenatural. A Bíblia diz que Deus superabunda na vida de quem crê, no que ele pode fazer. E a partir daí, eu passei a viver de sobrenaturais. De sobrenaturais. E... Você já nasceu dentro da igreja? Sim, nasci num lar cristão, né? Uhum. Os meus pais eram cristãos, meu pai músico, e eu nasci nesse ambiente de música, é uma área que eu trabalho também, e nasci dentro dessa visão do cristianismo. Com o passar do tempo, eu fui vendo milagres todos os dias. Quando eu me casei, e foi daí que surgiu meu primeiro livro, que chama Fruto de um Milagre. Hoje eu tenho 6 livros escritos. Fruto de um Milagre, ele vai contar apenas milagres que eu vivi. Eu lembro que quando eu comecei esse livro, eu não tinha pretensão de escrever um livro, mas eu comecei registrando um diário e contando a história do meu nascimento. E quando eu cheguei no capítulo 10, Nilson, aconteceu algo muito interessante. Eu tinha casado, eu tinha 2 anos,
E eu disse, Deus, e agora? Eu não tenho mais milagres para contar. Deus disse para mim, eu vou te dar o capítulo 10. Naquela época, em 2010, meu marido teve H1N1, que matou muito mais que o Covid, mas foi muito menos anunciado. Por quê? Porque não tinha uma mídia em cima, não tinha uma propagação sobre isso. Porque o governo era de esquerda e a mídia é de esquerda também, aí não anunciaram. Tô brincando. Não anunciava. Enfim, mas matou muita gente. O Pedro foi para o isolamento da UTI em Goiânia. A médica me chamou, doutora Cristiane Cobalto, se ela estiver nos acompanhando, um abraço, uma mulher incrível, respeitadíssima no cenário médico. E a doutora chegou para mim e disse assim, Priscila, eu tenho uma notícia que não é muito agradável, mas eu tenho que te falar. Eu falei, pois não. Ela disse, vá para casa e prepare o velório do seu marido, porque ele tem 48 horas. Nilce, eu lembro que eu respirei fundo, olhei para ela e disse, doutora, eu te respeito demais, mas eu prefiro acreditar no que a Bíblia diz, e ela diz que é vida e vida em abundância, enquanto houver ar nesses pulmões, eu vou lutar pela vida e vou viver o sobrenatural. Ela disse, eu vejo que você é uma mulher de fé, segura nessa fé porque é o que vai te salvar. Hoje meu marido está aqui comigo. Inclusive está aqui no podcast. Inclusive está aqui no estúdio. É saudável, graças a Deus. Isso não parou por aí. E aí, no livro eu conto inúmeras experiências. A viagem que nós fizemos para a Europa, que Deus mandou literalmente um anjo vir nos buscar, porque quando eu chego em Milão, tá em greve, tudo fechado, uma revolução horrorosa, uma coisa que eu nunca imaginei viver na Europa, enfim. E algo lindo acontece ali diante dos nossos olhos, e foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. O ano passado, meu marido, de novo, eu falo para ele que ele me leva ao PhD, sabe? Porque eu vou te dizer, nós já somos PhD em milagre, porque o Pedro não é de brincadeira. E o ano passado, ele sofreu um problema na coluna, foi passar por um processo cirúrgico, foi contaminado por uma bactéria, que segundo os médicos, apenas 5% das pessoas sobrevivem a essa bactéria. É uma bactéria que gosta de pulmão, uma tal de KPC, eu brinco, eu falo que é uma KPT, porque não tem lógica um negócio daquele. E foram 4 meses de vale, muito profundo, que nós passamos. Muitos jejuns, muita oração, muita busca pelo sobrenatural. E, mais uma vez, milagrosamente, o infectologista, até da clínica da própria Cristiane Cobalto, quando ele pegou o exame, ele disse, para tudo. Eu não consigo entender isso aqui. Isso aqui é um mistério para a medicina. A medicina nunca vai explicar isso. Como que essa bactéria andou seu corpo inteiro e não parou em nenhum lugar? Você está curado milagrosamente. Todos nós temos eventos sobrenaturais ou não? Ou muitas das vezes é a gente que não sabe enxergar que isso acontece com a gente também? Eu penso que o sobrenatural está disponível a todo aquele que busca. Agora, é necessário sim, como eu disse antes, uma intimidade, uma busca para se conhecer o Deus do milagre, para entender o que ele faz. Porque tem muita gente que vivencia milagre, mas não reconhece como milagre ou não identifica o milagre, até por falta de conhecimento. Então, talvez ele passou por um evento sobrenatural e ele não conseguiu reconhecer aquilo. Não conseguiu reconhecer. Agora, eu posso gerar o sobrenatural na minha vida, e esse é o grande plus, é o grande insight dessa conversa. Eu posso gerar o sobrenatural. Como? Gerando conexões sobrenaturais, que foi o título do evento que nós tivemos há alguns meses atrás. Eu posso viver conexões sobrenaturais se eu buscar, se eu começar a descer águas mais profundas, sabe? A gerar essa intimidade, a ter esse olhar nos detalhes da vida. Você acha que o mundo nosso estaria melhor se tivesse mais mulheres à frente da política? Porque a Raquel Mendes, ela tem uma frase que coloca o seguinte, abre aspas, a prosperidade entra numa família pela mulher. Você acha que precisa de mais mulheres no comando para a gente trazer um pouco de serenidade, mais paz para esse ambiente tão hostil que nós estamos vendo ultimamente?
Poxa, Nilson, você me colocou numa saia justa, né? Eu prefiro dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de inversões de papéis. Eu penso que o homem, e claro, gente, por favor, não estou generalizando, tá? Estou diante de um homem aqui que é um sacerdote da sua casa, eu admiro isso nele, mas um provedor. Porém, muitos homens estão sim abrindo mão do seu papel dentro da família. A Bíblia diz que o homem é chamado para ser o cabeça da casa. A mulher é a auxiliadora, aquela que cerca, aquela que percebe os perigos, aquela que se adianta nas situações para que elas não aconteçam. Eu digo que a mulher trabalha dentro do processo da previsibilidade. E nós precisamos trabalhar na previsibilidade para evitar danos, evitar uma série de coisas na nossa casa. Agora, o homem, quando deixa de exercer o seu papel, alguém precisa assumir isso. E o que eu vejo é isso. Eu vejo que as mulheres estão assumindo o papel de homens que muitas vezes creiam, até pela criação que viveram, pelos ambientes que foram criados, ou com superproteção, ou com ausência de pai, porque essa é uma dor, você me perguntou sobre as dores dessa geração, essa é uma dor muito grande. A nossa geração está sem pai, entende? Ela está órfã de pais vivos. Então, não existe esse tempo de qualidade, não existe uma valorização do meu filho, não existe... Porque muitas vezes, quando eu olho para o meu filho, Nilson, eu vejo as minhas inabilidades e eu não quero ter que lidar com isso. E aí eu entro num processo de fuga. E aí, o que acontece? O próximo passo, ou esse homem trabalhar demais, ou ele se ausentar do trabalho. É um homem que muitas vezes não quer voltar para casa. Não querer assumir aquela responsabilidade também. Não quer assumir. Então, por diversas formas, entendeu? Ou porque o fato dele também trabalhar demais, o homem não querer voltar para casa e a mulher ter que assumir, inclusive, a criação dos filhos, é um processo de fuga, é uma ausência. Não, eu te falo isso porque nós tivemos uma única vereadora eleita, mulher, aqui em Rio Verde, dentre 21 vereadores eleitos. Eu acho que a mulher ela tem um papel significativo na política, em tudo que ela quiser fazer. E uma mulher só eu achei muito pouco. Então, assim, eu acho que a mulher ela é fundamental, não só para casa, para a família, mas como para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, para o estado, para o país. Nós estamos falando de uma mulher hoje empreendedora, uma mulher que estuda, uma mulher que investe, uma mulher que conhece, uma mulher que abraça, uma mulher que não foge, uma mulher que está sempre presente, custe o que custar. Eu penso, Nilson, que uma das grandes características da mulher, e aí nós teríamos inúmeras para citar aqui, mas uma que me chama muita atenção, raramente a mulher foge da raia. Sabe? Por quê? O homem foge mais, né? Sim, muito mais. Porque talvez seja mais cômodo, mais fácil para ele, entendeu? E alguém tem que pegar no manche desse barco, entendeu? Porque senão vai afundar. E sobrou para quê? Vai sobrar para quem? Para mulher. Então, acontece, sabe? Mas que a bênção chega através da mulher, eu acredito que a bênção pode chegar através de ambos. Agora, que a mulher está mais aberta a novas informações, a mudanças, sabe? A novos comportamentos, isso é fato. Isso é fato, e eu acredito que isso facilita muito. Por isso a mulher tem esse papel hoje tão brilhante na sociedade. A mulher, ela desenvolve cargos... Tem mulher que é mãe, que é pai. Eu perdi meu pai muito cedo. Essa semana fez 10 anos que ele faleceu. Então eu sempre falo, minha mãe foi minha mãe e meu pai. Né? Porque, querendo ou não, meu pai faleceu, então ela, né? Então, assim, eu não sei se para mim se isso é muito forte, mas eu acho que a mulher ela tem um papel muito forte na sociedade. Ela tem uma representatividade muito grande. Com certeza, isso é fato. Agora, o que a gente precisa cuidar, Nilson, é que essa mulher muito forte também está fragilizando os filhos. E isso é uma dor nessa sociedade.
hoje. Então, nós temos, por quê? O filho vai buscar o quê? Um referencial, porque ele ainda não tem, ele não tem maturidade. Lá atrás você falou sobre excesso de informação. Essa é uma dor também. Por quê? Porque nós temos hoje excesso de informação, mas nenhuma maturidade para assimilar o conhecimento, para que essa informação se torne conhecimento e fundamente a nossa vida. Você entendeu? Então, diante disso, as pessoas estão se perdendo e elas estão fúteis. Elas estão no campo, elas estão às margens dos rios. É aquele filho de 40 anos que não quer sair da casa dos pais, que não casou, que não constituiu nada, que não sabe nem o que quer trabalhar, o que quer ser, e tá com 40 anos e tá morando na casa do pai e da mãe, ainda dando pitaco. Né? Mas se você for atrás desse filho, é aquele filho super protegido. Existem falas que pontuam isso. Por exemplo, a criança tá perto da mãe, a mãe diz para ele assim: olha, filho, aprenda uma coisa, nunca saia de perto da mamãe. Opa, o cérebro internalizou isso. Então, nunca sairei de perto da mamãe. Tem uma da Raquel Mendes, eu tô lendo o livro dela e tem algumas partes que eu achei interessante. No livro ela cita o seguinte, que na maior parte das famílias do país, as famílias estão se endividando muito, né? Trabalham, no fim do mês não tem nada para gastar e investir. Existe algo muito melhor do que ter dinheiro, que é a prosperidade. Você concorda com isso? Que a prosperidade é melhor do que o dinheiro? Eu posso dizer para você que a prosperidade é um conjunto de coisas, inclusive o dinheiro. O que é prosperidade? Prosperidade é abundância em todas as áreas. E ela começa com o governo próprio. Isso é inteligência emocional. O rico e o próspero. Tem uma diferença muito grande. Nós temos ricos totalmente avarentos. Uma pessoa que não é generosa... Mas talvez o próspero não é rico, mas ele é próspero. Ele é uma pessoa... né, que tem fartura, que agora tem aquele rico miserável, aquele cara que ele dedica um copo d'água. Exatamente, ele retém o que ele tem. E ele pode até parar essa riqueza ali naquele ponto que ele chegou, exatamente por isso. A Bíblia diz em Deuteronômio que a alma generosa prospera. Prospera. O que é prospera? Nilson, o que adianta? Você está, tio Patinhas, né, nadando em dinheiro, mas... você não tem paz, você não tem amigos, você não tem alegria, você não tem uma família estruturada, dentro de casa é um pé de guerra, os filhos não obedecem os pais, os filhos não respeitam. Só querem o seu dinheiro. Exatamente. Não vale nada. O que vale isso, gente? Nós estamos falando de prosperidade, que é um conjunto de coisas. E ela começa com o domínio, o governo próprio. E aí eu preciso voltar lá atrás, quando eu falei dos frutos do Espírito, que é a mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz, tudo isso, serenidade, é o olhar dos detalhes. Quando eu tenho isso, que a Bíblia chama de frutos do Espírito, a psicologia chama de inteligência emocional, mas é a mesma coisa, o que eu vou entender? Que se a pessoa não se governa, não governa as próprias emoções, como que ela vai chegar a ser próspera? Então, esse governo pessoal, ele fala de disciplina, ele fala de entrega. E quando eu me entrego, quando eu disciplino, a primeira coisa que eu vou fazer é não fazer tudo o que eu quero, mas o que eu preciso. A partir daí, eu não vou me endividar, porque eu vou aprender a administrar aquilo que Deus tem me dado. E a partir daí eu vou multiplicar. E a multiplicação, ela fala também sobre um olhar para o outro. Porque a riqueza não é pecado. Claro que não. Né? A riqueza é um mérito da pessoa. Sim, desde que ela tenha um equilíbrio. Alguma. E nós podemos estar inúmeras pessoas que têm um equilíbrio familiar, empresarial, é bom patrão, bom pai, bom marido. Exato. Né? Tem uma roda de amigos muito boas em redor dele e ele é próspero e ele é rico. E ele é rico. Né? E ele é feliz. E ele pode abençoar todos ao seu redor. Bispo, o papo tá muito agradável, mas nós vamos ter que encerrar. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse da cantata de Natal. Então, a cantata de Natal nada mais é do que a prosperidade. A cantata de Natal nasceu também com um projeto de abençoar pessoas. Nós já cuidamos aí a Igreja Apostólica Fonte da Vida, onde hoje meu marido e eu somos pastores, somos bispos, coordenadores na cidade de Rio Verde. Nós ajudamos 50 ou 80 famílias todo mês. Porém, nós sentimos a necessidade de investir na cultura também.
Não é só dar o alimento, você precisa ensinar a pescar, né? Não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. E nós acreditamos muito nas artes. Eu venho desse meio musical, do meio da dança, do meio do teatro, enfim, e eu acredito muito nisso, na transformação de mente, de atitudes, de realidades através das artes. E a cantata nada mais é do que um espetáculo de 2 horas. Vai ser quando? Dia 7 de dezembro, no estacionamento do Buriti Shopping, aqui na cidade de Rio Verde, entrada franca. Qual o horário? A partir das 19 horas. Um super espetáculo. E se você me permite, se você que está nos acompanhando agora quiser também entrar nesse grande propósito de abençoar pessoas, ampliar sua prosperidade, você pode nos ajudar doando cestas básicas. Procure aqui a coordenação, a produção do Papo Ligeiro. Entra no Instagram, faça a sua doação, que isso vai chegar até nós. Mas é um evento belíssimo. O ano passado, Nilson, nós tivemos em torno de 7.000 pessoas ali no estacionamento. Foi algo que parou o estacionamento do Buriti Shopping. Distribuímos 15 toneladas de alimentos. Foram muitas cestas básicas. E esse ano, queremos bater esse recorde novamente. E a doação das cestas básicas seria onde? Nós hoje temos 10 pontos de recolhimento de cesta básica distribuídos pela cidade. Mas um deles é a própria igreja, que fica ali na Rua 18, Nova Vila Maria. Você pode chegar lá em qualquer antigo horário. Ricardo Supermercado. Antigo Supermercado Ricardo, exatamente. E você pode fazer a sua contribuição. Mas nós também temos Delícia do Dia, Laboratório Hormonal, Flávios Calçados, no próprio Shopping Buriti, enfim, e inúmeros lugares que hoje estão como postos de arrecadação. A senhora come carne assada? Nossa! Ou é vegetariana? Adoro! Um brinde aqui do Papo Ligeiro, dos nossos convidados. Do céu, meu Deus! Eu sempre quis ver essa faca de perto. Inclusive, uma faca que foi pro Bolsonaro, não foi? Foi, ué. Foi pro Bolsonaro. Linda, hein? Bom, eu não faço churrasco, mas meu marido faz. Eu acredito que ele vai fazer bom uso dela, mas eu vou levar. Nossa, que presente maravilhoso. Muito obrigada. Bispo, quero te agradecer muito a presença aqui. Foi um papo muito agradável, muito gostoso. A gente vem de uma demanda política muito grande. Então, quando você quebra essa questão política e passa por outro tipo de assunto, parece que dá a energia mais tranquila. Dá uma aliviada, né? Queria muito te agradecer. Eu que agradeço, Nilson. E eu espero que essa parceria não pare por aqui. Vamos fazer muitas coisas juntos, se Deus quiser. Muito obrigada. Que você possa crescer em graça, em sabedoria, todos os dias. E que o Papo Ligeiro alcance muito mais pessoas. Obrigado. Pessoal, mas não se esqueçam de se inscrever no Instagram e no YouTube. É Papo Ligeiro, tudo junto. Com a graça de Deus, terminamos mais um capítulo da nossa história. Fui!